boa noite a todos. Nós estamos aqui para a realização de mais um papo de bastidores no Seven Coworking, essa casa que nos recebe, mais um evento de aquecimento para o Lucrativamente 2021, que vai acontecer agora nos dias 24 e 31 de agosto, e que, claro, vocês que estão nos assistindo, certamente já estão todos inscritos, e como todo mundo sabe também, aqui é uma casa para se falar de negócios. Esse é um papo sobre os bastidores da vida de empresários, de muitos amigos, que eu tenho o privilégio de poder contar em acolher aqui esse nosso convite. E nesse momento, eu estou recebendo aqui o Gilberto. Tudo bem, Gilberto? Tudo bom, Tá? Fred? Boa noite. Eu espero poder contribuir aí com o seu trabalho e dizer que eu estou muito grato, muito honrado em estar aqui, né, com você, aqui com meu filho Cabral e conversar um pouquinho. Maravilha. E aí o Gilberto já começou, já se apresentou, iniciando a apresentação do Cabral, porque não vai precisar dizer, né, que pai e filho. Tudo bom, Cabral? Tudo bom, Fred? Tudo bem, gente? Assim, primeiro que eu fico muito feliz, é o primeiro momento que eu estou aqui compartilhando a mesa, né, para falar de negócios dessa forma com meu pai, né? Agradeço aí o convite a você e espero realmente também contribuir um pouco, né? Sou aí um felizardo de ter meu pai, né, e minha mãe também. Acho que a gente vai falar um pouquinho aí de família, né, da ACAL, mas sou muito feliz em estar aqui hoje podendo falar um pouquinho e aprender, com certeza que a gente vai aprender muito. Todo momento desse é uma troca, né? Maravilha. Eu quero fazer aqui um registro curioso e importante, porque na minha gestão como coordenador geral da AGE, eu tive o privilégio de ter o Gilberto como associado. Já fazem alguns bons anos, hein, Gilberto? Mas vamos manter aqui só nos bons anos. E no caso do Cabral, eu tive depois a oportunidade de ele, como presidente da CDL Jovem, de sermos parceiros. Ele nos apoiou lucrativamente no ano passado, né, enquanto CDL, um apoio institucional. Mas, gente, aqui partindo para o trabalho, Gilberto, a primeira colocação que eu quero fazer para você é que a CAL completa agora 67 anos. Né? Então tem muita história aí. Boa parte dessa história, claro, você compartilhou, vivenciou, ela que foi fundada pelo seu Cabral, não é isso? Isso. Só que nessa história toda, tá? Desde que o seu Cabral fundou a CAL, o Brasil continua, sempre foi aquele país que alterna uma crise com a outra, né? Isso. E notadamente, isso atinge todos os setores. Qual é a receita que você coloca? Como é que é o formato da ACAL de conviver num ambiente econômico no Brasil que muitas vezes é hostil aos empreendedores? Na realidade, o que ocorreu, assim, o DNA da ACAL, que o Cabral sempre trouxe, foi uma empresa que sempre vislumbrou o futuro, porém com muito pé no chão, uma empresa sempre muito capitalizada, né? De forma em que esses planos todos que vieram, e eu já participei, por exemplo, da mudança ali de 94, Plano Real, essas mudanças da economia, o RV e tudo aquilo e tal, além de outros momentos, né, de difícil, que o mercado sempre foi cíclico, realmente, como você falou. Tem altos e tem baixos. Mas, assim, a resiliência, né, esse pé no chão, essa coisa mais conservadora, que foi o primeiro, o mais forte, né, viés do Cabral, né, sempre teve essa forma de tratar a empresa com o pé no chão, com uma certa largura de porta para não deixar a coisa estreitar. E com isso a gente conseguiu, né, antes que eu participasse, né, que eu já vim de 93 para cá, né, já foram praticamente quase 30 anos, mas ele sempre manteve essa coisa firme, né, de uma empresa saudável, do ponto de vista de marca, do ponto de vista financeiro, né, muito saudável, e do ponto de vista econômico, são coisas diferentes, né, financeiro e econômico. Então, esse um legado que ele deixou e a gente continua hoje com a empresa buscando e mantendo, obviamente, com a outra velocidade, né? Porque as coisas vão mudando. Para ele, naquele tempo, a gente achava que ele andava com 100 km por hora. Mas agora os 100 km é 20 daquela época, né? Quem está já andando a 100 km já é aqui o Cabral, né? Com o primo, com o irmão, que já estão à frente do negócio e com a outra velocidade. Mas por quê? Porque as coisas que mudaram, a velocidade do mundo aumentou. E mudaram as referências, exatamente. Então, aqui na primeira
colocação aqui nesse debate de empresários aqui dos bastidores da ACAL, que já ficou observado aqui para esse modelo de resiliência está focado em credibilidade, que é fundamental, traduzida pela marca, pela longevidade, mas também o de controle do caixa, gente, porque o caixa é o rei. Agora, então, mais ainda. Agora, pegando o mesmo viés, Cabral, a gente, olhando, nós fizemos uma análise agora voltada mais para o passado, né, como a ACAL chegou até aqui. Né, o que constituiu esse patrimônio que tem a ver com controle do caixa e credibilidade. Como é que você, se formando aqui na visão de futuro da ACAL, como é que é construir uma visão de futuro para a ACAL dentro de um cenário como esse? Eu diria que talvez eu não tenha essa resposta tão fácil, mas hoje, na realidade, a gente busca fazer um planejamento de longo prazo, né, ter um planejamento estratégico, uma linha mestra que a gente vai seguir, para que a gente possa realmente planejar cenários, entender quais são os cenários que existem, né? O cenário otimista, pessimista, entender quais são vários pontos que podem influenciar nesse planejamento e, com isso, desdobrar em ações, né? Em ações que vão ocorrer durante o tempo, né? E a gente, hoje, né, eu vou falar um pouco dos últimos 2 anos, que talvez foi, na minha carreira, né, consequentemente, pela pandemia, um momento talvez mais intenso. E foram 2 anos, 1 ano e pouco, né, que, assim, muita coisa mudou e a gente teve que realmente exercer tudo isso que você falou da questão do caixa, da questão do cenário e acelerar ainda mais a transformação que a gente vinha, né, desde do meu pai, como meu avô também, né, no início também sempre buscou estar à frente, foi um dos primeiros que informatizou a empresa, isso já com a ajuda, né, deles, e nós, né, a minha geração, buscando ativar a transformação digital da empresa no que diz respeito. Nós fomos pioneiros, né, a pioneira no material de construção no Ceará com e-commerce, então a gente entrou com e-commerce em 2018. Considero que, de certa forma, quando se olha o mercado, né, de uma maneira geral, o e-commerce ele já não é tão novo, sim, mas para o material de construção ele ainda é recente pelo perfil um pouco do nosso negócio, do nosso mercado, de ser aquela parte da obra do piso, do acabamento, é algo ainda que as pessoas querem tocar e tal, e o e-commerce ele não permite tanto isso, mas a gente saiu na frente porque a gente acredita muito que o consumidor hoje está 100% conectado, né? A gente aqui, né? Tá sem ali, dúvida. Tô vendo ali que tem nos bastidores um filho conectado. seu e que já está conectado, né? Então, assim, hoje o mercado está conectado e a gente tinha que acelerar ainda mais essa transformação. Então, a ACAL, ela foi pioneira nisso, ajudou muito a gente durante a pandemia. Assim, a gente tinha já uma área estruturada, a gente também tinha uma área de canais digitais que atende a parte de televendas, né? E WhatsApp, tudo isso também foi acelerado, a gente fechou as lojas e, enfim, muita coisa veio e a gente aprendeu e acelerou essa transformação digital que depende muito das pessoas. Para os próximos anos, né, nosso desafio é continuar esse ritmo acelerado. Aí o que meu pai, né, sempre coloca, né, assim, realmente eu acho que a resiliência e a capacidade da gente sempre buscar superar, realmente as mudanças são muito rápidas e independente da sua empresa, você vai ter que acelerar talvez não mais a 100, mas a 120, a 150 para conseguir. Tá, e aí é conhecimento, buscar estar sempre atualizado. Eu sou uma pessoa que, não só eu, mas a gente compartilha muito, né? A gente vai na NRF, aí teve as pandemias, não pôde mais. Que é a maior feira internacional do setor. Isso, é a maior feira mundial. A feira mundial que ocorre em Nova York, então a gente busca estar lá, busca estar aqui também no Brasil, estar aqui se conectando com grandes empresas. Sempre trocando experiências, né, Cabral? Olha, para você ver como um momento desse é rico, vocês observando aqui e a turma que nos assiste aí. Só que nas primeiras respostas, né, a Saci falou sobre credibilidade como fundamento dos negócios, sobre a questão de colocar o caixa como centro da tomada de decisões também, para trazer a empresa ao longo de tanto tempo. Aí você colocou que com a entrada aqui do Gilberto na empresa há 30 anos, houve a informatização e agora começou a transformação digital, ou seja, né, a empresa está sempre mudando, né? E isso é que dá vida à empresa. Mas quando eu passei a bola para você, porque aqui as perguntas não são combinadas, tá, gente? E aí eu falei assim, ok, você podia até dizer assim, rapaz, cadê a bola de cristal, né? Mas sabe o que é bola de cristal para empresário? É planejamento estratégico.
ele não vai dar todas as respostas, mas vai estreitar a porta aqui para você ter uma banda aqui para poder você trabalhar a empresa dentro de uma margem que você tem de erro. Então, a resposta foi completa, Cabral. Completamente, assim, assertiva. Bom, vocês atuam no setor... Você quer complementar? Eu ia falar assim, a questão das épocas é interessante. Ele falou, você também falou desse desenvolvimento, aí vem isso, vem aquilo e tal. Mas assim, o que é que acontece? Na época do meu sogro, ele estava à frente dos negócios e tal e tudo, na ideia dele era tipo assim, eu quero dobrar a empresa em 20 anos. Olha. Quando eu entro, eu já vim, peraí, eu preciso dobrar a empresa em 10 anos. Isso aconteceu. Aí ele agora disse, não, eu quero dobrar agora em 5. Então essa é a diferença. Isso vem pela essa evolução do próprio conhecimento, da informação, da transformação do mundo, que vem trazendo e do ímpeto das pessoas. Eu estava falando com você quando a gente chegou aqui, falando um pouco sobre essa questão, né? Que hoje os jovens, eles querem correr muito mais, querem chegar ao ápice do seu potencial muito rápido, né? Com pouca paciência, né? Então quer correr. E eu acho que juntando tudo isso dá nisso. Dá a experiência, né? E a velocidade, mas se tiver alguém para entrar na empresa depois do Cabral, vai querer dobrar em 2, né? Aí o negócio vai ficar vertiginoso, né? Exatamente. Mas vocês atuam na empresa, vocês têm uma frente aí grande atuação no mercado, que é muito competitivo, né? Muito competitivo, que tem as características que você muito bem colocou. Eu atuei com construção civil muito tempo e sei que se eu fosse construir agora, os métodos de construção não são diferentes de quando eu, nessa região aqui onde está o Seven, que é a região da Água Fria aqui, Cocó, Edson Queiroz, aonde eu construí tanto. Os métodos construtivos não mudaram tanto, mas o modelo do negócio bastante, né? A questão é, na hora em que vocês pensam a questão da CAL, tá certo? Como formato de modelo de negócio, nós acabamos de passar por uma crise sanitária e ainda estamos nela. Aí houve uma paralisação do negócio. Aí depois houve uma explosão de consumo. Mas vocês certamente estão lidando agora com 2 aspectos, que é o desabastecimento e a inflação de preços que volta por conta do desabastecimento. Então, como é isso? Ter ficado parado, né? E aí encontrado uma forma de se mexer do ponto de vista dentro do digital, aí depois abre e dá uma acelerada violenta e começa a sofrer na base com essas questões aí de desabastecimento e as questões de inflação de preço. De certa forma, complexo. Eu vou falar um pouquinho, depois eu queria que o Cabral complementasse, mas assim, primeiro aquela história, né? Quando veio a questão da pandemia e fechou tudo, o que é que veio para a cabeça da gente? Pronto, agora vai se acabar tudo. Quando é que abre isso? Acabou, parou, empresa de comércio parada, é decretar a morte, né? Não tem faturamento, sustentando custos, como que pode isso aí? Então houve esse momento, e nesse momento, não acredito que foi só na nossa empresa, porque eu conversei com muitos empresários, houve um desabastecimento financeiro, as empresas começaram a ter gastos sem ter entrada de recursos, né? E tudo. Depois, quando a coisa voltou, e voltou com certas limitações, mas voltou, no nosso caso, nós nos sentimos privilegiados. Quem estava em farmácia, quem estava operando com supermercado, quem estava operando com material de construção, né? A gente se tornou meio que privilegiado, né, nessa situação, por conta de quê? Não porque as pessoas estavam necessitando, como necessita de um remédio, mas porque as pessoas mudaram de hábito, que é aquilo que você falou. Quando as pessoas mudaram de hábito, entraram para dentro de casa, começaram a enxergar a casa de uma forma diferente e começaram a querer ter um ambiente da sua residência, do seu lar, com uma qualidade muito maior, muito melhor, para ter melhor conforto, e começaram a mudar esse ambiente. Segundo, veio também uma mudança da questão do home office, né? Então, quantas pessoas, eu acho que se eu botar minha família, a sua e de qualquer um outro aqui, vai dizer, na minha família tiveram vários que vieram do mercado lá, do ponto de venda lá, ou do escritório, e estão trabalhando em home office, então tiveram que transformar um pedacinho da casa, adaptar para home office. Então, isso foi uma mudança muito grande e veio realmente esse consumo. Quando vem esse consumo, o que é que aconteceu? O fabricante
tinha desativado o forno, se eu for falar, por exemplo, de cerâmica, tinha decisão parado dele de reagir à produção. Para reconduzir todo esse processo produtivo e chegar no nível que estava quando parou, leva um bom tempo, em alguns casos mais que um ano, né, para reativar tudo isso. Então, começou a haver, além da demanda maior, a dificuldade dos fabricantes em produzir, né? Então, aí vem o desabastecimento. Aí veio o problema também junto com ele, de velha lei do mercado, os processos também inteligentes da China, que comanda tudo nas commodities, né? Nos insumos básico de todas as indústrias de transformação. E aí vem o problema da falta e do aumento de preço. Então, você pode falar um pouquinho disso, né? Da dificuldade, já é mercado, né? Porque aí já começa o diretor comercial. O diretor comercial da CAL. E aí eu também peço que na sua resposta, Cabral, tu complemente o fato de quanto vocês evoluíram exatamente a partir do momento que viram que as portas teriam que ficar fechadas, porque no primeiro momento fechou, e depois teve o privilégio de, como farmácia, de estarem abertas. Mas quanto aquilo ali provocou de avanço na CAL nessa transformação digital? Eu acredito que foi naquele período de fechamento, né? Realmente houve tudo isso que meu pai falou, essa questão do momento de, entre aspas, de parar e olhar, né? Nossa, e agora? Mas eu acredito que a gente montou o comitê de crise, né? Eu acho que muitas empresas, muitas mesmo, fizeram isso, mas a gente foi pegando referências e entendendo, montamos um comitê de crise com os principais gestores da empresa e com isso a gente conseguiu tomar decisões bem rápidas, né? Não eram fáceis e nem era aquela coisa, não tinha hora, né? 22 horas, 23, call entre eu, minha mãe, enfim, aquela coisa. Planejamento mas a gente foi planejando. o Na realidade básico. era o planejamento rápido, de curto prazo para poder tomar decisão. O horizonte ali ficou muito estreito. Muito estreito, horizonte de 3 meses. Assim, planejava para 3 meses, mas planejava a execução para 15 dias para poder ser rápido. E revendo o planejamento permanentemente. Permanente. Diário. E nesse período é diário, na realidade. A nossa reunião de comitê de crise era diário, todo dia, com todos os heads, online já. A gente já usava muito online, então foi fácil a adaptação do time, colocando todo mundo em home office no primeiro momento. Depois, uma outra função essencial ainda ia na empresa, mas era aquela coisa bem restrita e seguindo todos os protocolos e tudo isso a gente teve realmente muito cuidado, muita cautela. Mas passando isso, né, esse período inicial, a gente fez, né, todo um trabalho, e aí aqui eu tenho que reconhecer nossos pares e outras pessoas, porque a gente tem uma equipe muito grande por trás, grandes líderes, e por trás e ao lado e à frente, né, e aqui tem meu primo que cuida, head da área de suprimentos, e ele atua muito forte com os fornecedores, muito rápido, né, negociando, logicamente meu pai também, que tem muito contato, tem muito tempo, né, que acompanha. Então, a gente atuou forte com os fornecedores para garantir o fornecimento, para negociar alguns pontos, porque a gente tinha muita coisa comprada e que ia chegar, né? E que, logicamente, lojas fechadas a gente tinha que regular para poder conseguir manter o fluxo de caixa e conseguir realmente operar, né, nesses próximos 15, 30, 60, 90 dias de forma organizada. Isso foi feito. E aí montamos também estratégias de vendas digitais, intensificamos o e-commerce, tivemos a maior venda do e-commerce até então, porque realmente houve uma corrida para o e-commerce, para o digital. Nosso digital virou o nosso único canal nesses 2 meses, mais ou menos, foram 47 dias, se eu não me engano, no total. Fechou dia 17 de março e reiniciou em maio ou junho. Acho que foi junho. E aí, nesse período, né, o digital. E montamos, a gente tinha uma operação, acho que eu estou aqui, até com o nosso... Ah, não, está aqui. Não, está na bolsa. Mas a gente montou, a gente já havia, como eu falo, se preparando pela transformação digital, digitalizando nossos consultores. Sem ter a menor noção do que viria, sem saber disso. A empresa tomou uma decisão estratégica de se posicionar de forma efetiva no digital. Isso. E assim, não só o digital no sentido e-commerce, nossos consultores, eles conseguiam vender de casa, atender o cliente no home office, porque nossa loja realmente é o palco onde os clientes vão e lá vão encontrar os produtos e tudo. Mas sem isso, os consultores, como eles poderiam vender? E aí a gente tinha desenvolvido já um software no smartphone, todos eles têm smartphone e usam
já inspirado nos grandes players aí, Magazine Luiza, enfim, que já haviam fazendo Tok-Stock, que faziam isso, a gente também desenvolveu o nosso para ter a particularidade do nosso segmento. E nisso foi declaração deles, olha, foi uma das coisas que nos ajudou também a vender muito, conseguir vender, atender o nosso cliente. Eu acho que também, nesse momento, né, foi um momento onde a Accal, ela não buscou somente, não era o olhar financeiro, mas era um olhar da gente ser o serviço, né, de manter ali a casa podendo ser melhor organizada para a necessidade da pessoa. A gente também, né, teve um apoio ao momento de pandemia, ao governo do estado, a gente cedeu um imóvel, parte do imóvel para ampliação do hospital Leonardo da Vinci, ali próximo a Rui Barbosa. Informação muito relevante, uma contribuição efetiva no momento crítico. Nesse momento a gente se uniu, foi rapidamente, aí já foi minha tia, tinha uma interlocução com o governo. E aí aquela coisa, foi passando, conseguimos passar por essa primeira fase, né, ajudando, sendo esse serviço, e depois retomamos as lojas. E aí nessa retomada, realmente, eu acho que foi talvez o maior desafio, porque a incerteza continuava muito grande sobre a pandemia, né? Mas a gente tinha a oportunidade de reabrir como prioritariamente dentre outros segmentos. E aí houve um retorno, como você falou, muita gente voltando às lojas. A gente realmente montou toda a estrutura para reabrir. Vocês tinham inaugurado a loja da Vagado Moreira ali, né? Tava recém-inaugurado, tinha 6 meses. Né? Ou seja, estava inaugurando ainda, né? Ela ainda estava bebê ali, né? Bebê. Então, quinto mês parou tudo. E aí retomamos com toda a segurança e foi realmente crescendo a cada mês. Normalmente, nosso segmento é um primeiro semestre mais desaquecido e um segundo semestre onde todo mundo quer reformar e tudo, principalmente para o final do ano receber todos em casa. E nesse momento ele antecipou um pouco, começou ali, junho já foi aquele mês muito bom. Todos os segmentos relacionados ao que o Gilberto colocou, a experiência que as pessoas tiveram na sua própria casa gerou desconforto. E aí precisou agir, né? E também inverteu prioridades, porque, eu até digo, as pessoas que estavam ali com suas reservas, é fundamental ter, né? Só a Cal que o diga, né? Seu Cabral que o diga, que construiu a Cal, mas na hora em que você olha para o que está lhe faltando e tem aquele medo coletivo, todo mundo que, naquela situação de eminência, né, de crítica, de risco de vida, eu preciso investir nisso aqui, é o meu conforto, é a minha vida, né? E aí eu acho que vocês estavam bem posicionados para isso. E a gente observou muito bem esses comportamentos do consumidor, né? Home office, como meu pai falou, a parte, por exemplo, segmentos de tinta, de decoração, começou a ter muita alta, porque realmente, às vezes, não se conseguia, por falta de mão de obra, fazer grandes reformas, mas essa parte decorativa e de ambientação foi muito positiva. Logo depois veio aí sim a retomada das grandes obras, porque as pessoas tiveram essa necessidade de, meu Deus, eu não quero mais morar em apartamento, eu quero uma área verde, eu quero uma área para o meu filho curtir, vou para uma área mais, para uma casa, para um condomínio. E aí nisso foram começando a retomada das grandes reformas, já em mais meados aí de julho, né, agosto. E aí o ano realmente terminou, né, de uma forma positiva para a gente, porque a gente conseguiu equalizar a questão das despesas. E aí aqui também vai um reconhecimento, né, muito grande para minha mãe, para o meu irmão, né, que são os que ficam à frente, né, minha mãe na parte administrativa financeira e de pessoas. Muito bom. E meu irmão, o Thiago, né, que também está junto como controller, e foi um trabalho em equipe, e lógicamente os gestores todos e todo o time de Accal. Né? Basta acompanhar o Cabral nas redes sociais ou as próprias informações que vocês colocam, o Instagram da Accal, para ver como vocês valorizam muito as pessoas. Né? E um dia desses eu vi vocês no local onde a gente faz o nosso maior ponto alto do evento, que é o Hard Rock, e vocês em ritmo lá de rock and roll, todo mundo muito feliz, comemorando o resultado e tudo. Toda vida que eu falo a respeito da questão dos desdobramentos que essa crise sanitária nos colocou, e eu costumo chamar de crise sanitária, Gilberto e Cabral, porque no Brasil as crises só mudam de nome. E a gente tem como obrigação de empresário ressignificar esse formato, entender que existem oportunidades relacionadas a esse momento. Claro que com todo respeito ao fato de que, para muitas pessoas, essas perdas são irreparáveis, que aconteceram agora, foram vidas, né? Mas
Um dia nós lembramos que os brasileiros amanheceram com 50 unidades monetárias no seu banco, no plano Collor. E agora, achávamos que aquilo ali tinha sido, mas nada pode ser pior do que isso, né? Era o sufocamento econômico financeiro ali, né? Mas aí chega um momento em que fecha tudo, e fecha mesmo, né? Como teve que acontecer. E nessa retomada, né, vocês já vinham experimentando, e eu tenho acompanhado aí como o espectador do mercado, nas minhas análises, a mentoria empresarial faz com que a gente se torne muito analítico com as questões e, tendo eu trabalhado também no setor de construção civil, mais ainda. Mas eu vi novos modelos associados ao setor de vocês surgirem, né? As cooperativas, né? Empresas cooperadas como a Construtop, né? Outros players entrando como a Simplifique. E ainda existe, por parte do consumidor, uma visão do que, não, eu compro porque é perto aqui de casa. Né? Então, existe vocês com uma mega loja como a Desembargador Moreira e alguém ainda decidindo a compra por um critério completamente interessante ali, porque é perto de casa. Né? E quando o e-commerce deixa tudo perto, né? Então, como é que é atuar comercialmente, Cabral, dentro desse cenário, né? Assim, porque você tem um cenário, várias possibilidades de concorrência ao mesmo tempo, né? E, inclusive, o setor entrando em modelos de cooperação para poder comprar, porque é um privilégio de quem compra muito, comprar com preços melhores e oferecer também preços competitivos. Eu acredito que a gente tem que buscar se posicionar, né? Entender o posicionamento da marca, né? Onde a gente realmente, nosso posicionamento é a busca de estar próximo ao consumidor, né? Do sucesso do cliente, né? Inclusive hoje a gente tem uma área que cuida ali do pós-venda, de qualquer situação, a gente está realmente atento para manter, para reter esse cliente que vem para a gente, né? Buscando ali passar por um momento que quem passou por reforma sabe que não são só flores, na realidade existem muitos espinhos, né? Então, durante o processo. E precisa de uma marca que consegue apoiar todo esse processo de forma muito ativa para que ele passe da melhor forma possível, que ao final você fique satisfeito, né, e que realmente aconteça, transforme aquele seu sonho em realidade. E esse posicionamento é importante, mas realmente você colocou um ponto que o mercado, né, hoje é muito competitivo, mas que a gente hoje tem pontos de vendas e que o digital se complementa, né? O digital é onde a pessoa hoje faz a primeira consulta, né? Eu acredito que todo mundo que está assistindo aí, Todos, né, têm a sua experiência. Tem a sua experiência de precisei de uma coisa, deixa eu ver no Google, né? Aí o Google já vê o Google Shopping, a gente está lá. Eu pesquisei aqui como fazer tal coisa. A gente está lá no YouTube. Enfim, vários, Facebook, Instagram, vários canais de comunicação, onde está a gente está no primeiro, através do mobile. Exatamente. Do mobile. E hoje 80% dos acessos é via mobile, né? Do nosso e-commerce, o mobile é muito forte. Mas o e-commerce ele ainda é algo que a pessoa ainda demora a tomar a decisão ou ele precisa ir até uma loja. E aí vai essa estratégia da gente também de ter lojas em pontos estratégicos da cidade. Realmente nossas lojas são lojas um pouco maiores do que você pontuou algumas redes, né, concorrentes que a gente respeita e acompanha também. Okay. Mas assim, nossas lojas são um pouco maiores, tem serviços, né, também, né, lojas bem estruturadas, ar-condicionado, onde o cliente se sente bem, se sente melhor. E aí ele pesquisa no digital, sabe que tem e vai até uma de nossas lojas e lá encontra, né, o produto que quer. A gente está agora, né, até vou aqui falar um pouco de um projeto que a gente está praticamente para implantar, não sei quando é que vai sair aqui, mas enfim. Vamos lá. A gente está realmente buscando reduzir muito o nosso prazo de entrega, né, para que a gente possa manter esse... É uma forma da gente se aproximar, mesmo talvez não sendo tão pulverizado. Sem dúvida. Então a gente está reduzindo, montamos um piloto numa das nossas lojas e a nossa ideia é que a gente consiga atender em até 6 horas, depois a nossa intenção é reduzir ainda mais. É lógico que existe o perfil do produto, né? Tem produto que, como um piso e às vezes a quantidade de produto que o cliente quer comprar não permite ser um prazo tão curto, mas a gente já está buscando... itens que ele vai ter experiência recebendo. Hoje, na realidade, a gente já entrega com esse prazo, porém a gente ainda está piloto, né, para poder garantir e depois lançar para o mercado de forma pulverizada. Mas a gente está buscando reduzir o prazo de entrega como uma forma também de ter um benefício para o nosso cliente, né, de encontrar ali fácil no celular, um problema, eu te entrego rápido. Maravilha. E tu resolve, não precisa sair de casa, não precisa
né, sair do trabalho, às vezes você está ali no trabalho e não quer, não pode ir, né? E sempre tem o pedreiro dizendo, ó, faltou 3 arramassas. Aí é que tá, viu? Aí, Cabral, olha só. A gente já conversou sobre isso, né? Sobre o foco de vocês de trabalhar com a experiência do cliente, né? Com o sucesso do cliente. E aí você fala numa entrega de 6 horas e nós estamos falando de algo que vocês devem lembrar, quem não reformou não sabe, mas quem reformou sabe que as pessoas que pedem o produto só pede quando acaba, né? Doutor, acabou o cimento. A cerâmica não deu, né? Eu digo porque já vivenciei muito isso, né? Então, aí, nessa hora, o critério, inclusive, de preço se torna relativo, porque o nível do serviço fica muito alto, né? Eu quero mais uma vez lembrar quem está nos assistindo, em algum momento vocês devem ter visto aqui em algum canto dessa tela uma conexão que leva para a descrição do que nós fazemos no trabalho da mentoria no Lucrativamente Prime. E eu quero dizer assim, nesse momento, que tudo que nós estamos conversando aqui é como se fosse um grande papo dentro da mentoria. Por quê? Porque as coisas vão fluindo naturalmente, sabe, Gilberto? E quando a gente analisa negócios, e é isso que nós temos que fazer quando nós juntamos empresários para um ambiente de mentoria, sai muita informação importante, porque hoje existe uma forma nossa de aprender muito com o modelo de negócio do outro, né? Então, quando é legal demais saber, 6 horas de entrega, agora houve aí uma compra do Magazine Luiza gigantesca, só porque a empresa tem um formato de logística que garante entrega, isso tudo é nível de serviço, né? Então, são muitos elementos que tem que se cuidar dentro de um negócio ao mesmo tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que buscar aquela força interna da empresa, e uma das coisas que está mais sobre o controle do empresário é o modelo de gestão. Então, o que é que você ressaltaria, Gilberto, no modelo de gestão da Cal, né? Você é o vice-presidente da companhia, tá? E como é que a empresa trabalha a gestão, né? Que nível de números vocês conseguem hoje ter? Existem coisas que você não consegue mais trabalhar sem esses dados e informações. É o RP da empresa que gera tudo isso? Tem um processo de BI dentro da Cal? Como é que funciona? Tem sim. Assim, um dos principais ativos nossos e da empresa é exatamente a pessoa, em todos os aspectos. Eu me lembrei agora de uma historinha, e vamos já falar que você perguntou e colocou, mas a minha sogra, fundadora, dona Marlene, agora já recente, por conta do aniversário dela, em julho, ela pegou e fez um vídeo falando um pouco para a empresa, né, para os funcionários, para as pessoas. Foi passado lá na rede, na intranet da empresa, para que todos acompanhassem, vissem. E ela falando já naquele tempo, e nos anos iniciais, de 50 anos atrás, e um funcionário chegou e pediu um emprego para ela, aí ela disse, pois vamos sentar ali para conversar. Aí ele disse, não, senhora, só um instantinho, a senhora não viu, eu tenho um defeito na minha perna. Aí ela virou e disse, meu filho, eu não estou preocupado com defeito na sua perna, eu estou preocupado com a sua cabeça, com a sua mente, com o que você tem a oferecer e a dar e a fazer. Isso é que eu estou preocupado. Né? Então, isso põe aí uns 50 anos atrás. Né? Então, a gente vê... Porque falar isso agora, tranquilo. Exatamente. Né? Onde tranquilo. a diversidade, a coisa, todo mundo falando bonito isso aí, tudo. Mas eu quero saber naquele tempo. E eles estão desde aquele tempo. Então, a humanização, a família dentro da empresa é a mesma coisa da família em casa. As pessoas se sentem mais família, mais pessoa dentro do um ambiente de trabalho. E por isso não é à toa. Aí você vai dizer, como é que a gente mede e vai vendo isso? Pelo próprio GPTW. Nós somos já há mais de 10 anos consecutivos como melhor empresa para trabalhar do Ceará, como melhor empresa para trabalhar do Brasil por 3 anos no Brasil inteiro, recebendo prêmio lá em São Paulo por conta disso. Então, assim, e a gente mede isso e de uma forma muito honesta, muito séria, não é uma brincadeira, não é uma coisa preparada, não, é a resposta do funcionário que ele dá para nós. E aí a gente se preocupa muito, nós temos alguns programas sociais dentro da própria empresa, de reforma o ambiente do funcionário, da casa dele, a gente elege alguns todos os anos e faz isso. Assim, uma série de coisas que tem. Olha, eu mesmo às vezes me deparo
A nossa empresa faz tudo isso. Eu chego lá e olho num quadro lá, que no meu tempo eu dizia era um mural, né? Mas não se fala mais isso. Agora, Eu chego lá e tem um monte de ações sociais feitas internas. a empresa é viva, tá viva. Poxa, como que é isso? Isso foi se fazendo e se formando ao longo do tempo. Então, como você falou, a questão da gestão é a coisa principal hoje. E aí, quando vieram os meninos, a terceira geração que está entrando, eles vêm muito imbuídos também dessa questão. É assim, ela já vem assim e traz isso, e a gente não permite que isso mude. Né? Não permite que isso mude. A questão da hierarquia, ela só existe por conta da organização mesmo, de um organograma de papel e de necessário, e tudo por questões de comando, mas não por questões de poder. Não tem questão de poder, tem questão de comando, de gestão. O dono da área sou eu, o dono da área é ele, o dono da área é aquele. Você vai continuar, Gilberto, mas às vezes eu tenho vontade de parar um pouco e dizer assim, pessoal, vocês têm que ouvir isso aqui, tá? Nós estamos falando de uma empresa com mais de 400 funcionários e o vice-presidente, que está ali no topo da companhia, dizendo assim, olha, o nosso organograma existe porque tem que ter uma organização, as pessoas têm que enxergar como ele funciona, mas o poder está diluído, está na base. Isso gera autonomia nas pessoas, Gilberto. Brilhante. Eu quero que você complemente mais. E eu me lembro que eu fazendo curso há 30 anos atrás ali na CDL e tudo e tal, eu participei da AGE porque na época não tinha CDL jovem, né? E tudo, então eu terminei na AGE acompanhando e me senti muito feliz lá e aprendi muito, né? Lá com você à frente, depois a Aline Teles, depois tal, e aí terminou que eu tive que sair porque a gente vai atingindo as idades, né? E tem que ir para ir outra entidade. E eu já vinha de entidades, porque eu sou filho de Teresina, no Piauí, na realidade eu vim de lá. Né? E me sinto assim muito à vontade na questão comércio, porque eu sou filho de comerciante e genro de comerciante. Né? O meu pai foi lojista de tecidos e confecções no Piauí por mais de 60 anos também, foi uma empresa longeva também. Por mais de 60 anos, nos anos 60, 70, 80, até 90, era uma das principais lojas lá no Piauí. Lá no Piauí, que era Armazéns Piauí. E eu vivia, eu crescia, eu ia para o colégio, menino de 10 anos, eu ia para o colégio e ficava brincando no meio das pilhas de tecido e ele ali fazendo negócio. Então, eu já vinha dessa coisa muito dentro da vida da gente de comerciante. Sou engenheiro civil, me formei em engenharia, né? Isso foi no ano de 86, mas aqui na Unifor, porém, fui para a engenharia, mas com um tempo depois passei para o comércio e aí terminei ajudando já meu pai lá dentro do Piauí no tecido, aprendi a vender tecido, a comprar tecido e tudo e tal. E uma indústria de confecção também que nós tivemos lá. Nossa indústria de confecção no Piauí, que era da família lá, tinha 800 costureiras. A gente fabricava 4.000 calças jeans por dia. E eu tive o privilégio de ser o diretor industrial. Aí eu aprendi, eu construí a fábrica, né? Pela construtora que era da família também. Sim. Construímos a fábrica e eu lá, como eu aprendi tudo, fiquei como diretor industrial da fábrica. Levamos um cearense daqui, que o Ceará sempre foi um berço muito forte, né, da confecção. Então levamos um cearense aqui para ser o nosso gerente industrial e eu fiquei ali junto dele aprendendo a mexer com máquina de costura e eu já conhecia toda a indústria e fiquei lá por um bom tempo. Até que Cabral disse, não, você vem para cá porque seu negócio é comércio mesmo, venha para cá. E aí a gente veio, importaram esse piauiense aqui para cá. Eu já era, obviamente, casado com Daniela, a gente já tem 34 anos, vamos fazer 35 agora de casado, né? Mas no comércio com ele, trabalhando direto e assumindo, foi na hora. E quando ele chegou, e quando eu cheguei, ele realmente, eu já vinha do mercado, eu tinha, modéstia à parte, um pouco de conhecimento do mercado, tanto da indústria como do comércio. Eu era diretor financeiro da CDL, lá em Teresina. Eu era diretor do Sindilojas do estado, lá do Piauí, né, do comércio. Então, meu pai foi presidente de associação comercial lá. Então, eu já vim com essa carga, essa coisa.
E eu chegando aqui, ele me entregou a empresa da área comercial e ele realmente fez uma coisa muito interessante, porque ele ficou no estratégico e o operacional ele deixou para mim e Daniela, minha esposa, que entrou junto praticamente, e aí Daniela ficou no bastidor, né, da questão de controle, e eu fui para a linha de frente, e assim nós viemos. Quando eu estava na área, você estava falando, o Cabral tinha 10 anos de idade, né? Então ele também aprendeu, ele já viveu, cresceu também nesse ambiente. Foi para a engenharia também, mas fazendo. Então, assim, voltando, essa questão da gestão, ela é uma questão fundamental hoje, acho que sempre foi, mas hoje mais evidente. É fundamental e uma das formas, minha mulher especializou-se nisso, fez MBA nisso aí, nessa área, tornou-se um expert realmente nessa área, e a nossa empresa era daquele ponto, daquele ponto que cada funcionário que entrava, ele teria que passar em todos os processos seletivos, mas ela ia atender de um a um, ela queria saber o feeling, porque a gente, aquela historiazinha do chá, né? Da atitude, do conhecimento, a gente queria atitude, conhecimento a gente dá, habilidade a gente ensina, agora atitude o cara tem. E, caráter, isso vem direito. Então, é esse foco que a gente tem e isso não foi inventado. É como eu disse, por isso que eu contei aquela historinha da dona Marlene, isso vem lá dos tempos antigos. E aí a gente teve e tem ainda, sempre tem uma mescla muito grande entre funcionários com muitos anos de casa, de 20, de 30, de 40 anos, junto com a turma nova que vai oxigenando e trazendo ideia. Como eu estava dizendo, por exemplo, hoje, questão da gestão, eu digo para eles, o Leon, o Tiago, os que estão da família dentro do negócio, eles dizem assim, meu filho, vocês têm conhecimento, informação 1000 vezes mais do que eu tenho e tive. Sim. Eu tenho mais que vocês, foi a vivência do tempo de que eu passei. Como você falou, os momentos difíceis, os momentos fáceis, os momentos... Eu vivi muitos momentos, então eu posso contribuir por esse lado. Mas o conhecimento, eles estão muito à frente do meu. Né? E por isso que a ACA hoje está transformada. Aí quando você fala em RP, em tudo e tal... Eu vou pedir para ele falar, porque nós temos, eu acredito que hoje, modéstia à parte, em material de construção, nós estamos, assim, talvez até à frente da grande maioria das empresas. Não só local, mas até do Brasil, de bastante empresa, viu? A gente tem muita informação. Eu imagino que um varejo com tantos itens, né, com uma expectativa sempre alta por parte dos clientes, tanto em termos de quantidade de itens, mas também agora, como vocês colocaram, o nível de serviço tem a ver com entrega, né, com pós-venda, né? Mas é legal demais, Gilberto. Eu falei sobre gestão, você entregou já um aspecto da empresa ligado à liderança. Né? Os 3 fundamentos que nós temos hoje aqui, nesse processo lucrativamente, que é o tema é muito claro. Gestão, estratégia e liderança. São 3 fundamentos que a empresa tem que cuidar. Não tem mais como sobreviver se não elaborar essas 3 questões. Mas aí chega a hora que tem que ter números mais na mão, não é isso, Cabral? Tem que ter números, tem que ter mais, tomar decisões com base em números. É assim que funciona? Exato. Lá nós diariamente, né, analisamos os números. A gente, realmente, meu pai colocou muito bem aí toda essa evolução, né, da tecnologia, dos dados, mas sempre, né, com as pessoas, né, sabendo utilizar. E a gente, mais ou menos uns 10 anos atrás, acho que não, uns 8 anos, a gente começou a ter a necessidade de empoderar mais a gestão. Eu acho que a empresa vai crescendo, né, e aí os proprietários vão tendo que ter líderes, vão tendo que ter mais pessoas para executar, né, e para crescer. E você precisa empoderá-las, dar autonomia, né? Mas autonomia com responsabilidade, com alguns limites, em alguns momentos limites financeiros ou limites estratégicos em questão de indicadores, mas para isso eles precisam ter os indicadores na mão. E na época a gente passou por um momento, né, onde a gestão precisava, não só a gestão comercial, mas começou mais fortemente com a gestão comercial, onde
A gente trouxe no início as famosas planilhas, mas depois logo a gente buscou um BI. Eu acho que a gente foi talvez uma das primeiras a utilizar. Hoje lá utiliza o Power BI, todos que eu falo dentro dos seus níveis, mas tem os acessos aos dados, às informações, aos indicadores, né? Também, né, na parte de gestão estratégica, a gente tem não só um software, mas tem um processo de planejamento, acompanhamento, rotina muito bem executado, acompanhado e respeitado. Eu acho que essa palavra também, porque muitas das vezes a gente pode até planejar, mas se a gente não acompanha, se a gente não tem aquela disciplina de todo dia olhar, de ver se a meta está acima, está abaixo. Se estiver abaixo, a gente chama lá roda FCA, né? Fato, causa, ação, né? Qual é o fato, quais são as causas, causa, raiz, ação. Age, checa, roda de novo, se não deu certo, e né? A metodologia. Falam nessa linguagem lá. Falam nessa já tem a cultura de entender que qual foi o que fugiu, o indicador não foi alcançado, qual é a causa, raiz. Pode perguntar lá todo o nosso time que eles vão dizer. Se tiver no vermelho, tem que ter o quê? FCA. Se não tiver, na reunião, a conversa é mais diferente. Mas a verdade é que todos estão engajados nos resultados que a gente quer alcançar, né? Nas metas comerciais, nas metas setoriais, na realidade, de uma maneira geral. E a gente compartilha isso, né, nas reuniões de gestão. Semanalmente existe uma reunião geral de gestão. E aí, outras rotinas que a gente também realiza, né, nas nossas reuniões diárias. Enfim, tudo que a gente faz é realmente buscando estar acompanhando os indicadores. E eu acredito que aí, o outro lado, né, como o pai colocou, as pessoas engajadas, né, com atitude, com vontade, com brilho no olho. E com um ambiente também muito, muito bom. Muito bom. Porque isso aí é a questão da vantagem competitiva, né? Sabe aquela regrinha que se falava? Vantagem competitiva é aquilo que você tem, o outro não tem e vai demorar para ter, né? Mais ou menos isso. Eu tive um professor de MBA há uns 20, 30 anos atrás que falava isso, né? E da Fundação Getúlio Vargas. E isso é uma vantagem competitiva, porque preço não é vantagem competitiva. O cara chega do teu lado e bota preço, você acabou e te derruba no outro dia. É a vantagem mais fácil de competir. Agora, preparar pessoas, conseguir chegar a um nível um estágio das pessoas amar o que faz, gostar do que faz e defender, e empoderar esse nível, porque antigamente você ainda conseguia empoderar o nível de gestão, de primeira gestão, a diretoria empoderada, era tudo. Depois se conseguiu as gerências, hoje já vai os que estão abaixo da gerência e às vezes até o que estão abaixo do que está mais abaixo ainda. E eu me lembro, eu ia dizendo isso naquela hora da CDL e terminei que eu falei outra coisa também, falando que eu aprendi que a questão da qualidade, quanto mais qualidade uma empresa tem, quanto mais a decisão das situações, as tomadas de decisão, não é decisão estratégica, estou falando de decisão operacional, está na mão do funcionário mais raso, mais baixo daquela cadeia. Então, quando a decisão está lá, você sabe que essa empresa está bem, que essa empresa tem qualidade, quando ela está lá. E eu acho que a gente está... Está bem posicionado nisso. Bem posicionado. Eu vou dar aqui um feedback, né? Os indicadores são feedback para a empresa. Eles não discutem mais do tempo que eu discutia. Quando eu levava uma informação para discutir, para tomar uma decisão sobre negócio, aumentar a compra, não e tudo, eu levava lá para o seu Cabral, para o meu sogro, como eu chamava, seu Cabral sempre, eu levava lá uns papeizinhos, mostrava aqui que, olha, aumentou a venda aqui. Eles abrem um computador com gráfico colorido, de cima para baixo, de baixo para cima, a vida do produto, quem compra, cruza com o tipo de cliente, nós temos lá as personas de cliente, né? Esse é o tipo de cliente tal, o tipo de cliente B, A, C, D, que tem lá os nomes, tudo e tal, e que eles deram o nome, né, para a gente facilitar esse entendimento. Sim. Olha, mas esse tipo aqui é fulano de tal que compra, esse tipo de produto é fulano. Então, olha, se a gente comprar mais aqui, porque subiu lá, porque baixou aqui, é muito técnico. É muito técnico que eu já me assusto, né? Já não estou acostumado com tudo isso. E a palavra-chave é essa que ele falou. Indicador. Existe
muita gente pregando, não, eu não comungo dessa ideia. Para mim, não existe método que garanta o sucesso de uma empresa, mas existem fundamentos. E eu vibro quando nós deixamos um papo desse, e os fundamentos vão surgindo aí, todos eles, todos, na maior naturalidade do mundo, como eu gosto sempre de dizer, esse papo não é nem combinado, por isso que ele é um papo de bastidores. Vocês estão aqui conhecendo os bastidores, ou seja, o dia a dia da Cal. E aí, muitas vezes, o empresário, ele imagina que ele possa se valer do bom senso dele para tomar decisões. Já não é mais o suficiente, porque esse computador aqui não consegue agregar e tabular tantas informações como no caso em que você chega para tomar uma decisão e aí está lá gráficos que vão no azul e o vermelho, porque isso já diz tudo, né? Que aprendi muito cedo a entender que informação azul e vermelha é muito, né, impactante. Uma dá resultado, outra não. E isso muitas vezes é a base de um modelo de gestão à vista, porque aí você pode levar para a base esse mesmo modelo. Aqui, vocês acabaram de descrever, embora nem saiba se já leram, né, os fundamentos do livro sobre motivação que eu considero mais relevante, que é a Motivação 3.0, em que o Daniel Pink fala que a autonomia, a busca pela excelência, tá certo? E o propósito que une as pessoas na base são os 3 fatores maiores que motivam as pessoas. Se elas estão no local aonde o propósito dela de vida se comunga com o da empresa, é ali que ela vai se realizar. E isso se configura pela possibilidade de ascensão e crescimento. Né? Então, eu posso melhorar de vida aqui dentro. Se aquela empresa busca a excelência, aquilo ali dignifica o funcionário. Ele, poxa, aqui eu trabalho no líder de mercado, eu trabalho na empresa mais relevante do mercado, e, por fim, a autonomia. Eu posso tomar decisões. Né? Então, isso aí é um presente para quem tá nos assistindo e, claro, tudo baseado nos números. Mas já que eu citei aqui uma sobre livros, né, eu vou colocar aqui, Cabral, você tem referências, naturalmente, você tem aqui dentro, todos os dias, a referência do Gilberto, porque você trabalha na empresa que é familiar, o vice-presidente é o Gilberto, seu pai, tem o seu Cabral, fundador da empresa, a dona Marlene, que eu tive contato com os dois sempre juntos, participando dos eventos da FIEC, da CDL, lembro demais de tê-los juntos, mas você busca fora também referências, aí é legal. Coloca para a gente quem é o empresário, qual é o livro, e aonde você se espelha também, busca informação. Legal. Assim, realmente a gente hoje tem muita informação, né? Tá fácil, a gente consegue ter muita informação de conhecimento, mas eu gosto assim de me inspirar muito nas pessoas. Eu sou uma pessoa que gosto de ler mais a parte de algumas biografias ou de histórias, né? Eu gosto muito do Rony Mesley, por exemplo, que é coincidente ou não, da Reserva, né? Engenheiro de produção, que teve lá, né, um crescimento muito exponencial da empresa. Recentemente teve uma fusão, digamos assim, com a Arezzo, né? E com outro também grande empresário, Alexandre Birman. Eu acredito que eu também participo de rodas, não só rodas, eu vou falar da CDL Jovem, que eu participei, eu não tive o privilégio de participar da AGE, mas eu acredito que essa foi também uma grande escola. Eu participei da CDL Jovem, participo ainda, na realidade, há 11 anos, e lá a gente tem muitos momentos, né, onde a gente lida com grandes empresários, a gente escuta histórias, a gente aprende com os erros, com os acertos, e isso eu acredito também que agrega muito, muito conhecimento, muita experiência. E também eu acredito, hoje, né, faço curso, busco curso, atualmente estou fazendo uma certificação de varejista do futuro pela FGV, online, né, de São Paulo, e está sendo muito positivo, renovando, né, todo o tempo esses conhecimentos, né, e realmente buscar estar a 120, 150, 200, porque o mercado exige a transformação do mundo, né, tem exigido da gente, mas ao mesmo tempo acho que vai aquele papo também que a gente colocou, sempre a reflexão do equilíbrio, né? Também nós, como pessoas, né, temos que buscar, né, estar equilibrando aí com todo esse ritmo frenético, com também momentos mais tranquilos, no sentido de família. Isso eu acho que hoje também é um bem muito precioso que eu posso participar, estar, né, junto com meu pai, com minha mãe, né? A gente, às vezes, realmente na empresa tem até um ritmo, né, de reuniões, de momentos, como empresários, como executivos, mas a gente busca sempre resguardar o lado familiar, né, a união familiar, não só nossa, mas também de outros familiares que participam.
E eu acredito que isso é que ajuda a gente a manter esse ritmo e continuar, né, acreditando. Legal, porque muitas empresas que pertencem à família, a famílias, não podem dizer que têm empresas familiares, né? Eles podem dizer que trabalham numa empresa que pertence à própria família, mas ter uma empresa familiar, né, tem inúmeros benefícios. Eu sou muito entusiasmado com um modelo de negócio chamado sociedades. Sociedades são uma ótima forma de alavancar negócio, que muitas vezes é desgastado no mundo dos negócios por conta da forma como as pessoas se valem desse recurso, que é o modelo societário. A família, já, quando a empresa é familiar, já nasce assim. Não se buscou a identificação do sócio, não houve o processo seletivo da sociedade. Você simplesmente teve que encontrar esse caminho, né? esse ambiente. Mas, no seu caso, Gilberto, alguma referência que você queira colocar aqui para nós, né, do que alguém que você olha como empresário, é uma referência, que pode eventualmente, porque mentoria também é isso. Um livro pode ser um mentor. Quando você interage com uma biografia, você está fazendo não é um diálogo, porque não há uma troca, mas você está buscando conhecimento na trajetória daquela pessoa. Eu venho assim um tempo um pouquinho mais distante, né? Onde a gente sempre, o que a gente via era mais a nível de convenções, lojistas que você ia, aí você ouvia, né, palestras de empresários do Sul, de grandes empresas e tudo, alguns até daqui, como o próprio Deusmar fez palestra a nível nacional, né, como praticamente o maior varejista do Brasil, com lojas em todos os cantos. Então, essas pessoas aqui nos motivavam muito mais, né? Como eu estou falando aqui, teriam inúmeros para falar. Mas assim, na minha vida mais recente, onde a gente enxergou mesmo, aprendeu a desenvolver mais e avançar mais, eu não posso deixar de falar na questão das consultorias ou das empresas que nos deram apoio, né? Eu acho que o grande motivador e propulsor pelo menos da minha parte, deles eu não digo, mas da minha parte, foi exatamente uma Dom Cabral, né, que nós tivemos 5 anos junto com a Dom Cabral, e desde lá a gente já trabalhava não só a questão do desenvolvimento de gestão, né, como a excelência, né, os parceiros para a excelência, né, o grupo, né, participando, mas também nos módulos da questão de sucessão, da questão familiar, que a gente já veio desenvolvendo desde lá. Então, assim, quando a gente não sabe, a gente tem que procurar fora quem sabe para ensinar para a gente. Eu era mais cético isso, era mais fechado, achava que sabia de tudo, que queria de tudo, mas depois eu fui aprendendo que realmente a gente tem que saber até onde a gente vai e dali para frente quem pode ajudar a gente a ir para frente ou ir para algum canto que a gente queira ir, que a gente não sabe o caminho. Então, assim, dentro da nossa vida de empresa familiar, que você falou, tem empresa familiar, eu acho que a empresa familiar é a empresa que é de propriedade de uma família e tudo, mas que a família faz a gestão da empresa, né? Porque ele não é só um acionista em que ela está totalmente profissionalizada, está ali. Eu não acho que é uma empresa realmente familiar. Ela é familiar quando nós, de família, estamos dentro e a grande maior parte da gestão decisória da família está na mão de familiares, né? De pessoas que estão se formando. Isso. E para nós, como eu digo, nós estamos passando um momento assim, nós temos 3 nomes que a gente não pode deixar de falar quando a gente fala hoje aonde a Cal está agora e num momento de bastante transformação, né? Não só a transformação tecnológica, porque se eu disser para você, a Cal foi uma das primeiras empresas de comércio do Ceará a se informatizar. Se você pensar que em 1985, 86, 87, 87, a Cal tinha um sistema CID com um Winchester que era do tamanho de uma geladeira e que não cabia mal um livro digitado dentro, mas com aqueles terminais burros, né, que chamavam, que era para poder digitar o estoque da empresa, não sei o que. Naquele tempo já tinha
né? Então, a gente a gente sempre buscou essa questão da tecnologia, de tá tentando estar atualizado e tudo. Mas assim, falando assim, eu não posso dizer onde a Cal está por algumas esferas. Uma delas é a esfera porque diz respeito à família, diz respeito à questão legal, né? A partir do momento em que vai se mudando, com a partida do fundador, com a coisa e tal, que é o Dr. Clóvis Mapurunga, né? Que atua, né? Junto conosco aí como empresa e tal, na questão tributária, legal do negócio. Aí teve a Fundação Dom Cabral, como eu te falei, que passou um tempo, a gente deixou agora há 2 anos, né, que a gente parou, porque a gente agora quis passar a executar aquilo que a gente aprendeu, né, e tudo, e ultimamente agora já fazendo, nós estamos dando mais um passo agora, acreditamos que até o próximo ano a gente está com tudo isso montado, que seria já uma preparação da empresa, que eu pensava que era só empresas grandes, megas empresas que faziam isso, ter uma hold, ter isso, ter aquilo, ter lá os conselhos, né, e tudo, mas não é, a gente compreendeu isso. E nós estamos mudando, eu devo em breve estar assumindo o conselho administrativo, né, da empresa, a minha cunhada lá, a Ritelza vai lá para o conselho de família, minha sogra está no conselho de acionistas, e tudo mudando de governança, nós estamos passando, que está fazendo um trabalho muito, muito bom conosco, é o Cícero Rocha, lá no Instituto Empresarial. Então, assim, esses nomes, eles nos ajudaram. Tiveram vários outros locais aqui que, em momentos diferentes, tiveram vários, e não foram poucos. E no passado, olha, para você ter uma ideia, em 1900, eu era namorado da minha esposa atual e tudo, isso faz 40 anos, o meu sogro já tinha trazido Júlio Casoy, junto com outros empresários aqui. Júlio Casoy é irmão de Boris Casoy, aquele apresentador, e ele era um consultor de empresa para organizar empresa naquele tempo, depois pessoas locais, naquele tempo ele já fazia isso, né? Olha que interessante. Só que, então assim... humildade aí, dizer, pronto. Vamos pegar o cara, trazer aqui, porque agora você liga aqui, as pessoas estão nos assistindo, é muito fácil. Mas há um tempo atrás, para você conseguir trazer um nome como esse, tudo... Então, quando você fala assim de referências, realmente eu posso citar aqui 1, 2, 3, como eu já até falei aqui, de grandes empresários a nível nacional e tudo, que hoje as referências estão muito mais evidentes assim, e diferentes por conta de estar evidentes por outras, não só por ter uma empresa grande, mas simplesmente por ser grandes pensadores, as startups, aí, os caras que cresceram, que é outra história, né, que já está mais moderno, mais recente, e do qual o Cabral é um devorador aí de livros e de entrevistas e de... exatamente, para se espelhar nisso aí tudo e tal. Mas assim... Eu acho também essa referência da questão de consultorias empresariais, pessoas que vêm, como vocês têm, como você já faz aí e tal, e tudo, de trazer, né, esse ambiente de troca de informação, porque nada muito mais é isso, fundamental, para que a gente realmente esteja onde está e partindo para mais um passo que a gente está dando de mudar para poder... A gente precisa arrumar, como piloto de avião. Eu tenho um amigo que é o João Fiuza Diagonal, que também é piloto, né? E é muito mais experiente, muito mais tempo que ele tem do que eu, mas eu também já estou há 20 anos ali, e piloto de avião aqui, ele tem que voar todo o tempo na frente da máquina, porque a máquina pode dar problema, e ele tem que saber onde ele vai, né? Então você tem que voar na frente. E a empresa, eu acho que não é diferente, e quando a gente parte para esse tipo de situação, é exatamente preparando tudo isso para que qualquer coisa que aconteça... Uma vez uma pessoa me perguntou assim, um pouco tempo depois que meu sogro, que Cabral, faleceu, vão fazer 13 anos agora, ele disse assim, eita, e agora? E como é que vai ficar a Cal aí? Cabral faleceu. Aí eu virei para ele e disse, olha, na Cal, com a partida do meu sogro, me dá licença a sua caneta. Pois não, claro. Eu disse para ele assim, não teve que mudar a posição de uma caneta daqui para cá em cima da mesa. Por quê? Porque ele se antecipou. Ele foi sábio. Ele deixou para que a gente tocasse. Ele não largava o estratégico.
Se dissesse, tem que abrir um portão aqui, opa, peraí, vamos ver como que faz aqui e tal. Eu quero abrir uma loja, para quê, como é, vamos ver e tal, tudo e tal. Mas assim, a operação, ele nem perguntava muito, ele observava, acompanhava, tinha os números na mão, mas ele não estava lá me perguntando todo dia. Eu era comprador, eu era vendedor, eu assumi tudo na época, entre compra e venda e marketing. Então ele não perguntava. Então, quando ele saiu, por que ia mudar alguma coisa se tudo funcionava conosco, operacionalmente? Então, a gente tem que aprender isso. Operacional. Hoje eu já estou saindo do operacional. Eu não faço mais quase nada operacional. Eles fazem. Porque a lei natural é que eu me saia realmente primeiro, em todos os aspectos. E quem fica? São eles. Que nas reuniões de planejamento estratégico do Roberto, do presidente da Globo, Roberto Marinho, ele dizia, bom, se eu morrer, né? Então, assim, se eu morrer... Ele era quase imortal. Certamente, né? O seu Cabral, mais uma vez, muito à frente do seu tempo, deixou a empresa de tal maneira que, como você bem exemplificou, né? Uma caneta. Isso é um trabalho bem feito. E isso também é visão de negócio. Aqui, já caminhando para os nossos momentos finais, porque papo bom é isso. O tempo falta, né? A gente mas muita coisa boa. Mas eu sempre digo que o sucesso, como eu coloquei, ele não tem receita, mas tem fundamentos. Mas é a conjugação de dois aspectos fundamentais. Um bom modelo de negócio, ou seja, você tem que fazer algo que seja relevante, entregar algo que as pessoas queiram, tem que ter uma proposta de valor consistente. E um bom modelo de gestão, por si só, já garante muita coisa, mas tem que ter a liderança, que é o modelo de liderança. Esses três modelos, eu posso dizer que vi assim, gente, são tantos detalhes, eu quero realmente motivar as pessoas para assistir e reassistir, porque uma coisa é você assistir uma aula dessas instituições tão brilhantes que vocês colocaram, Dom Cabral, FGV, a própria CDL, né, a faculdade CDL. A outra coisa também é você ver na prática. A pessoa fala, não, eu faço planejamento estratégico, a empresa tem visão, tem missão. Nós temos indicadores de desempenho, nós temos uma forma de decidir buscando o problema na raiz. Tem uns que rodam PDCA, você já roda uma outra ferramenta, né? Tudo teve aqui, Gilberto, tudo teve aqui, Cabral. Então essa é a nossa entrega para quem nos assiste. Mais uma vez eu quero lembrar a vocês que estão nos assistindo que se você quiser ter uma informação sobre a nossa mentoria Lucrativamente Prime, que vai começar uma nova turma em setembro, é só clicar em algum canto dessa tela. E agora eu quero deixar assim, no encerramento, eu peço assim que o Gilberto dê uma palavra de incentivo aí para a turma que está nos assistindo, muito certamente do setor de vocês, né, construtores, ou mesmo pessoas no setor de material de construção. E depois eu gostaria que o Cabral nos desse aí uma visão também, uma mensagem aí tudo, para a visão mais comercial, para quem está na luta com as metas do comercial e nas suas empresas, tá bom? Vamos lá, Gilberto. Deixa eu te falar um negocinho antes, você falou ali da faculdade CDL, Sim. E é fundamental, viu? Hoje, se você vê lá nos nossos funcionários, no nível de gestão até, primeiro nível de gestão que a gente tem, uma boa parte deles hoje é formado ou estão formando pela faculdade CDL. Isso foi um ponto fortíssimo também de conhecimento, levar maturidade de negócio, trocar ideias com os outros que estão lá, com lojistas que estão lá, né, e tudo. Mas, assim, o que você falou, o que a gente pode falar e dizer é que nós, eu, Daniela, Cabral, todos os que estão, Leon, Tiago, Ritels, os que estão envolvidos com a empresa, né, e os nossos funcionários, nós estamos muito crentes e somos muito crentes que, primeiro, tem espaço para todo mundo, que a gente precisa ter um bom e alto nível de concorrência, né? As pessoas admiram que no Ceará, elas dizem assim, poxa, no Ceará, aí vocês todos sentam junto, falam, aqui não é muito igual, aqui não, aqui tem muito pau, tem muita briga, mas a gente não, a gente está, é óbvio que cada um tem a sua expertise, cada um tem o seu segredo, vamos dizer assim, a sua forma de fazer aquilo que a gente não precisa ou não precisa falar e dizer, mas a gente se respeita, tem tentado trabalhar com muito entrosamento, a gente se ajuda quando é preciso, quando é necessário. Então, a palavra de incentivo que eu tenho que dizer e dar é que nós estamos vivendo um momento bom, não é um momento ruim, afora a pandemia realmente é terrível, mas a gente já está começando, eu acho, de ver a luz final do túnel, mas para o nosso segmento nós precisamos
aproveitar essa onda boa, né, que a gente está vivendo, né, por conta de toda essa mudança de comportamento das pessoas com a sua casa, com o seu lar, com a sua residência, né? Agora, começando a fomentar a construção civil, porque quando a construção civil entra, a gente sabe que o nosso segmento vem a reboque, ele vem um pouquinho atrás, todo o tempo. E vai chegando lá. E isso que são os complementos, as reformas e tal e tudo. Então, assim, que a gente está otimista, esse é o que eu posso dizer, e que a gente realmente possa continuar competindo nesse mercado aqui do Ceará ou até fora, mas competindo de uma forma honesta, correta, justa. Por quê? Porque tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. Maravilha. Você está vendo aí a mudança que você falou, a questão de proximidade, então começa a aumentar o número de lojas, você viu que já aconteceu isso no setor de alimentos, supermercados e tudo, farmácias e tudo, pelo distanciamento, cada bairro está virando pequenas cidades, então vamos estar animados e tudo, e mais ainda, no meu caso, a gente pode dizer, essa geração que é da minha, né, que é a segunda, que a gente está muito feliz e contente, porque a gente está vendo aqui na terceira geração, e hoje o Cabral está aqui comigo e nessa liderança desse momento, né, dessa terceira geração, para a futura, então a gente se sente muito seguro e muito tranquilo da longevidade do negócio por conta da terceira geração. E vem os próximos 67 anos, né? Vem 67. Cabral, a sua palavra para os empresários que estão aí focados em bater metas comerciais. Primeiro eu vou vender meu peixe aqui, viu, Fred? Eu queria convidar, né, quem está nos assistindo aí, uma de nossas lojas, ou entrar nos nossos canais digitais, Instagram, Facebook, nosso YouTube, né? Pesquisa lá no nosso e-commerce, se inspire, né? E vai lá na nossa loja também, encontre os nossos consultores lá disponíveis para poder vocês reformar e transformar os seus sonhos em realidade. Mas eu acredito que como comercial, né, como vendas, eu acredito que você tem que todo dia acreditar, né, que vai fazer melhor do que ontem, né? Se ontem talvez por algum motivo não bateu sua meta, hoje é um novo dia para bater a sua meta. E, logicamente, né, buscar focar nas suas forças, nas suas no que tem de positivo, refletir para o que precisa melhorar, né, buscar melhorar naquele dia, contar com o seu time, né, se você é líder, gestor comercial, contar com o seu time, engajar o seu time, entender quais são as motivações de cada um, e com isso, né, engajar esses todos para que possam bater suas metas, né, e logicamente foque no cliente, ouça o seu cliente, né, entender qual é o momento que está se passando, o que está mudando na vida desse cliente, porque é ele que vai, no fundo, pagar as contas de tudo, né? O cliente é o rei, mas que você tem que ficar muito atento, porque as mudanças são rápidas, mas se você estiver próximo, se você estiver atento e motivado, né, e buscando fazer as mudanças, você com certeza vai longe, vai mais por 67 anos aí, é isso que eu espero, né, juntamente com todo o nosso time aí que nos assiste. Muito bom. Então é isso, é realmente, logicamente, fé em Deus, né? Isso, maravilha. Eu quero agradecer ao Cabral, agradecer a Gilberto e deixar para você a seguinte mensagem aqui. Quando eu digo que um papo como esse, de bastidores, é como se fosse literalmente uma aula que dá para construir uma apostila. E no final, na resposta do Cabral, ele fez algo que eu falo muito aqui para os meus amigos aqui, que são clientes da mentoria, que é o empresário, principalmente da pequena e média. Cabral está aí à frente da área comercial da empresa grande. Tem que ser relações públicas da empresa. E ele não pode perder uma oportunidade de estar posicionado para vender. Claro. Né? Por quê? Porque nenhum artista contratado tem a autoridade para falar sobre a Cal que vocês têm. E assim é com todos os negócios. Então, isso aqui, como eu digo sempre para vocês, meus amigos, é exatamente o papo de bastidores, ou seja, a vida real de empresários. Eu recebi aqui agora meu amigo Gilberto e meu amigo Cabral. Agradeço a vocês, parabéns pelo trabalho lá na Cal. E aí fiquem conosco, porque o papo de bastidores continua e o Lucrativamente 2021 está chegando. Se você quer saber alguma informação sobre a nossa mentoria, clique em algum local dessa tela e a gente se vê. Valeu, muito obrigado.